A palavra diz assim em 1 Coríntios capítulo 2, o caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É impressionante como Paulo, um homem culto, né? E para a época dele, ele sobrava. Para os padrões da época, ele sobrava em cultura, em escolaridade, conhecimento. Ele era pós-graduado. Hoje tem também. Mas hoje, até um orelhudo como eu, é mais fácil de aprender por causa da informação que é muito grande. Hoje você aprende inglês na internet, espanhol, russo, só não ter preguiça. Né? Livros, muitos livros. Na época não, na época a coisa era bem restrita mesmo. Na época o índice de letrados, que girava em torno dos 3% a 5%. Hoje é o contrário. Então o sujeito sobrava, mas olha como ele simplifica, se esvazia, se despoja. Eu fico vendo hoje pregadores, pastores querendo ostentar, mostrar que sabem, que pregam muito. E aí Deus não tem liberdade para trabalhar. E ele viu que aquele povo estava escandalizado, estava confuso, estava perdido. Olha o caráter da pregação de Paulo. Não fiz com ostentação. A palavra ostentar quer dizer mostrar-se com orgulho. Ostentar, mostrar-se com orgulho. Orgulho pejorativo mesmo, orgulho, vaidade, soberba. Porque às vezes a gente usa, eu não sei se é possível, mas a gente consegue. No brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Até na gramática. Eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho do meu pai. Aí não é pejorativo, não. Eu tenho alegria, prazer em dizer fulano é meu pai, fulano é minha filha. Então, aí não é pejorativo. Agora eu tenho um orgulho soberba, vaidade, arrogância, é esse. Ele falou, não o fiz com ostentação. Por quê? Porque ele sobrava em relação aos demais pregadores, aos demais apóstolos. Ele sobrava. E lá em Coríntios estava cheio deles. Mas mala, tinha muita mala, mas mala demais. Demais. Tinha mala demais. Aqui também tem muita mala. Mas lá tinha mala demais, pregando. Aí, o Paulo, ele foi na simplicidade. E ele mostrou o quanto ele era pecador, insignificante. Ele diz assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, ele mostrava as fraquezas dele, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, coisa aprendida em oratório, em curso de teologia, negativo, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que coisa, hein? É isso aqui o que o Paulo falou. Ele se propôs a pregar um evangelho diferente dos demais.
Os demais queriam mostrar que sabiam, que tinha expressão corporal. Tem uns que vão pregar e ó, isso não vale nada, não vale nada, não vale nada. Se o que for você não sair do coração, da alma, não tocar na sua alma, não vai adiantar. Não vai adiantar. Pode ser simples, mas tem que tocar em você. E só toca quando vem de Deus, sabia? Eu não posso tocar em você, eu não. Ou eu digo tocar no seu coração. Eu sou pequeno demais. O Paulo falou assim, ele era muito maior do que eu. Foi em fraqueza, demonstrando que ele não era nada. Temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. O que é persuasivo? É o que convence. As pessoas. Ele não teve essa preocupação. Eu não quero convencer você, eu quero mostrar que o autor de tudo, o dono de tudo, o capaz mesmo, aquele que é eficaz, é Deus. Eu não quero convencer, eu não quero que você saia por aí, puxa, que maravilha, o Valdemiro fala negativo, esquece o Valdemiro. Valdemiro não é coisa nenhuma, é lavrador, é da roça. Mas olha o que meu Deus faz, o que Deus do Valdemiro faz. Você viu esse moço testemunhando aí, emocionado, e a esposa? Passavam fome, olha como é que está a vida deles. É isso é poder de Deus. Então ele disse, mas em demonstração do Espírito e de poder. Poder é isso, o cego enxergar, o paralítico andar, o leproso purificado, o miserável prosperar, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse é o segredo. Se a sua fé se apoiar em mim, você está quebrado na emenda. Você acha que eu posso aparecer de madrugada lá no seu quarto, no quarto do hospital, ou na cela aí no presídio? Você acha que eu posso aparecer em madrugada? De vez em quando alguém conta aqui, em sonho. Eu até brinquei um dia desse, uma mulher, eu sonhei com o Senhor, Deus me curou. Eu falei, não tem nada a ver com o Senhor comigo. O senhor me deu uma toalhinha, deu para a Rose, para a menina aí, depois ela me deu, o senhor me dava um abraço. Eu falei, então não preciso dar de novo. Ela falou, agora tem que dar de verdade. Ah, tá vendo? Por que ela falou isso aqui? Ela falou de verdade, quer dizer que ela sabe que o sonho é sonho. Você viu como é que fica no inconsciente? A pessoa, ela sabe. Sonho é sonho. Eu não posso ir aí, onde é que você está agora? Eu não. Agora, o meu Deus certamente está aí com você. Isso é fato. Eu garanto a você que Ele está aí com você agora. Eu garanto a você. Eu provo isso para você. Provo. Eu provo. Ele está aí. Está na cadeia aí com você. Está no hospital aí com você. Está no trabalho aí com você. Está na rua com você. Ele está em todos os seus caminhos com você. Isso eu garanto. Agora eu não posso fazer isso. E o poder dele está aí. É só você invocá-lo. Só você invocá-lo. Então Paulo disse, eu não fui com uma ostentação, ou seja, mostrando o que eu sabia, porque eu até sabia, eu até sei. Foi isso que ele quis dizer, porque ele era culto, ele era letrado. Isso era raro na época, né? Mas ele era letrado. Ele, se fosse hoje, ele seria com certeza um membro da Academia Brasileira de Letras. Com certeza. Mas ele não mostrou nada disso. Ele falou, ele chegava nos lugares e falava, nós somos, olha o que um sujeito letrado, culto, famoso, costumava dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, se não me engano, ele fala assim, é 3, ali no começo ele fala assim, que nós somos vasos de barro, levando um tesouro.
Qual é o capítulo, meu filho? 4, né? Olha o que esse homem sábio, inteligente, culto. Essa linguagem aí não é linguagem de pedreiro, de lavrador, de quem trabalhou em olaria como eu, olha lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele que falou isso aí. Foi esse homem aí que falou. Isso é coisa de pedreiro falar, que nem eu. Olha o que ele falava, olha a linguagem dele. Simplicidade, vaso de barro. Né? Vaso de barro. Esse era o Paulo, o apóstolo. Então ele disse em linguagem persuasiva. Olha lá. Aí, ele disse que não teve a intenção de convencer por ele mesmo as pessoas. Por isso ele demonstrava o quê? Poder de Deus. Porque ele não queria que as pessoas... Porque esse pessoal que tem o poder de convencer, que fala bonito, fala macio, voz de veludo, papapá, e pé, não sei o quê, as pessoas se apoiam neles. E o que mostra o poder de Deus e a fraqueza do homem, que é o que eu procuro mostrar para você, você se apoia nele, em Deus. Tanto é que tem gente lá no meio do mato agora que está invocando e Deus está fazendo um milagre na vida dela. Toda hora chega um, ó, eu falei, o Deus do Valdemiro, o Deus da Francileia, o Deus do Jorge, o Deus desse, daquele. A pessoa mesmo, ela arranca das mãos de Deus o milagre. Por que ela arranca? Porque ela aprendeu a ter fé. Olha só. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Olha que coisa, hein? Deus, Ele faz tudo na vida do ser humano pela fé. Então, entretanto, expomos sabedoria, olha só, entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, ou seja, deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Que maravilha! Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século, deste mundo conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quer dizer, imagina os cultos e maioria religiosa, né? Porque quando falamos da crucificação, da condenação de Jesus, tem gente que pensa que foram os analfabetos, favelados, negativo. Os que viviam nos palácios, sumos sacerdotes, tudo diplomados, e com alguns políticos, eles crucificaram Jesus. Quer dizer, se nós temos exemplo de pessoas cultas que procuraram Jesus, reconheceram, como José de Arimateia, o próprio Nicodemos, o próprio Nicodemos, Zaqueu também, né? Zaqueu também. Nicodemos, né? Eles reconheceram o Gamaliel, no depoimento dele, eram políticos cultos, né? Eles reconheceram a grandeza, a divindade do Senhor Jesus, mas outros não. Fizeram oposição a Jesus e condenaram Jesus à morte. Quer dizer, eles tinham muita sabedoria do mundo, mas não tinham a sabedoria de Deus, que se tivesse a de Deus, não teriam crucificado Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Nós expomos sabedoria entre os experimentados. Está aí, ó. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória.
Agora vamos no versículo 9. Que coisa maravilhosa é. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe, continua, as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Que maravilha. O que significa isso? Que você não precisa deixar daquele homem para te guiar, não. Não. Você não depende de um homem como se, igual aconteceu lá no Egito, morreu o rei do Egito, o povo gemia, por quê? Porque o povo achava que a salvação deles era o faraó, e o faraó não era eterno, era de carne e osso. O faraó deve ter comido uma rã daquela lá, envenenada, aí morreu. Venenosa, né? Peçonhenta, aquela nesazinha. O faraó achava que era Deus, aí morreu, e aí? E era um faraó legal aqui, ele era bacana, ele era humano, entendeu? Aí o povo ficou sem saber o que fazer. Aí o povo falou, quer saber de uma coisa? Vamos clamar a Deus. Aí sim, aí arrumou para sempre. Porque se você clama a Deus, se submete a Deus, você arruma para sempre um guia. Mas se você faz do Valdemiro o seu guia, o Valdemiro morreu, você está na água. Está na água. Eu tenho que falar a verdade. Agora, olha o que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa na palavra o amam, ou amam. Se você amar a Deus, Deus vai revelar coisas para você. E se revelar não é dar a saber só não. Deus vai colocar coisas na sua vida que você vai ficar impactado. Igual esse casal que testemunhou. Se você amar a Deus, se você priorizar Deus, colocá-lo em primeiro plano, acima de tudo e de todos na sua vida, acima do bispo, do apóstolo, da mulher, dos filhos, dos projetos pessoais, se você amar a Deus de verdade, Ele vai revelar coisas que você vai ficar assim, que nem pinto no lixo. Já viu o pintinho no lixo, como é que é? Esquece até que nem ficar debaixo das asas da galinha, sai, pim, 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 fica contente demais. É desse jeito. Poder de Deus. Só que pergunta aí, faz uma pesquisa aí, para você ver qual é a mensagem que o Brasil está acompanhando. Faz aí. Por quê? Porque expomos sabedoria entre os experimentados, mesmo sendo orelhinha. Expomos sabedoria entre eles. Está escrito ali. Por quê? Porque a sabedoria não é nossa. A suficiência não é nossa, é de Deus. Feche os olhos e oremos a Deus. Nós entramos na Tua santa presença em oração para Te louvar, Te bendizer, Te exaltar por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito. Queremos exaltar o Teu santo nome, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, e suplicar, Senhor, o Teu favor em prol desses que oram conosco neste momento, que precisam ter as suas vidas transformadas, restauradas pelo toque da Tua mão poderosa, que o Teu poder possa ser enviado a eles, meu Pai, e que o Senhor os convença de que sem Ti nada ninguém pode fazer, Senhor, porque somente o Senhor para cuidar, para zelar, para estar conosco em todos os momentos e em todos os lugares, porque só Tu és onipresente, onipotente e onisciente e sabe sim tudo o que precisamos. Então que o Senhor visite essa pessoa que agora, Senhor, chora conosco, ora conosco. Tem muitos que não conseguem sequer falar, meu Deus, mas no seu coração, lá no íntimo, gritam por Ti, pelo Teu socorro. Então que o Senhor, com a Tua mão poderosa, possa socorrer e atender ao clamor dessa pessoa.
Visita e abençoa para a glória do teu nome, nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Toca na vida deles. Aqueles que se encontram aflitos, talvez no limite, pensativos. Será que Deus me ouve? Senhor, responda-os, curando-os, libertando-os das drogas, do álcool, da prostituição, da criminalidade. Abra as janelas do céu sobre eles e derrama bênçãos sem medidas. Faz milagres. Prospera a tua igreja, o teu povo, esta nação. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Deus abençoe e até a qualquer momento, em nome de Jesus.